Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, pelo canal do Boi no Facebook. Você acompanha aí no canal do Boi também as dezenas de páginas que levam o nosso programa e também no portal sba1.com. Começa o programa de hoje falando a respeito do atraso na entrega de máquinas e equipamentos agrícolas lá no estado do Mato Grosso. Essa era uma situação já esperada, tem atrasos e esses atrasos vão trazendo alguns impactos negativos sobre a produção mato-grossense. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. O produtor rural Silvano Felipeto de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, pretendia ampliar e modernizar seu maquinário, o que melhoraria a produtividade. Mas os fabricantes estão tendo dificuldade no fornecimento de implementos, tratores e maquinários. Estão esticando cada vez mais os prazos de entrega. Em resumo, há uma longa fila de espera por máquinas agrícolas. O produtor planejou comprar uma plantadeira maior e com bastante tecnologia embarcada no ano passado, para acelerar o cultivo desta safra, mas tem tido dificuldade em colocar a ideia em prática. Estamos tendo problema. Pessoal, a gente conseguiu comprar algumas máquinas, já faz mais de um ano que esses pedidos estão rodando. Fizemos o financiamento, fizemos FCO ou Finame, alguns produtores. Essas máquinas não estão vindo, estão muito atrasadas. Então teve alguns problemas lá na China, que parece que os fornecedores dessas fábricas não conseguiram entregar esses componentes eletrônicos, esses pneus. Então houve esse tipo de problema e atraso aí na entrega desses produtos, que estão atrasando a entrega das máquinas agora. Eu mesmo era para ter uma plantadeira nova e um trator novo aqui, até agora não chegou, estamos esperando. Eu vou terminar o plantio com a plantadeira velha para depois receber o novo lá na frente. E o que a gente sabe é que o retorno disso aí pode demorar de 1 a 2 anos para voltar a essa normalidade aí. A falta de insumos tem afetado muitos produtores em diversas regiões do estado, mas Felipeto já planejou bem antes e recebeu parte do que havia comprado, mas falta produto. Sim, eu, graças a Deus, o fertilizante houve um atraso no meu KCL, mas entregaram dentro do tempo, consegui fazer todos os preparos aí, tudo tranquilo. Estamos tendo um pouco de problema na entrega de glifosato, mas estão entregando. E o acefato também, que é um outro produto também que estamos com problema na entrega e da metade dele parece que já foi cancelado. Então estamos partindo para outro lado, procurando outro produto para poder suprir a nossa necessidade aqui na propriedade. Apesar da falta de alguns agroquímicos e a demora na entrega dos maquinários, Felipeto está mais otimista nesta safra. Bom, o plantio esse ano, graças a Deus, está andando bem. Nós tivemos uma área nossa que choveu cedo, nós iniciamos o plantio final de setembro, concluímos já a Fazenda 1, já estamos aqui na outra área que a gente chama de Engano, né, na Fazenda do Engano, e choveu bem essa semana aqui também, estamos dando seguimento aí, esperamos que até domingo, no máximo segunda-feira, nós estejamos terminando 100% do plantio, que vai ser dentro da janela adequada, a melhor janela que tem para o plantio da soja aqui no Mato Grosso. Esta variedade de soja que está sendo plantada aqui na Fazenda Felipeto é de ciclo médio de 115 dias. Portanto, lá pelo dia 10 de fevereiro deverá estar sendo colhida. E a expectativa de produtividade aqui nesse talhão é de 64 a 65 sacas por hectare. Lá na área da sede, a gente calcula acima, perto de 300 milímetros já está batendo os 300 milímetros. E aqui ainda temos aí cerca de 180 milímetros, 150 milímetros no máximo que choveu aqui. Aqui choveu um pouco menos. Lá nós temos uma variedade de 100 dias, nós começamos com a Voraz, depois entramos na Nel, temos a KWS, que também é 100 dias. Então temos 3 ou 4 variedades lá de 100 dias. Essa aqui nós entramos com uma variedade de 105, 110 e agora essa última é de 115 dias. Então assim nós vamos ter um escalonamento muito bom de plantio. Consequentemente, lá na colheita, também um escalonamento bom de colheita, começando a colher entre o dia 8 e dia 10 de janeiro e finalizando aí para o dia 18 de fevereiro, que a gente espera plantar o milho também, tudo dentro da janela ideal. De Sorriso, Médio Norte do Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Por aqui destacamos o câmbio agora, o dólar. Você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana. Nesse momento vem com uma forte alta, vem com 1,70% de alta para a moeda norte-americana, vindo a R$ 5,65 mais 6 o dólar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse cenário aqui que está sendo desenhado em relação à moeda norte-americana, mas vem disparada neste momento no mercado. Fala agora a respeito de como que estão os negócios com soja nos portos brasileiros, Porto de Santos e Porto também de Paranaguá. Olha, teoricamente, nós teríamos agora um cenário, vou até dar uma olhada, e vem alta mesmo, R$ 175,00 a saca, mas com o dólar puxando do jeito que está hoje mais alto, né, bem mais forte, era um cenário natural que nós tivéssemos uma referência melhor. Aqui a gente traz ainda a soja no porto para entrega em outubro, nos portos de Santos e Paranaguá, com referência a R$ 175,00, de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz as informações aqui diárias no Agricultura BR. Falo de soja agora e soja lá nos Estados Unidos, porque hoje nós tivemos a divulgação do relatório de vendas e exportações, tradicionalmente é apresentado nas quintas-feiras e trouxe um forte volume de vendas, 2.878.000 toneladas que foram comercializadas na semana encerrada em 14 de outubro. Esse volume, uma parte dele, foi para a China. Você acompanha comigo agora os dados desse relatório. Nós temos aqui os dados para a semana encerrada em 14 de outubro. Semanal, vendas de 2.878.000 toneladas. Para a China, foram vendidas 1.880.000 toneladas. Na safra, os norte-americanos atingiram 29.260.000 toneladas de soja que foi comercializada até o momento para entrega na campanha 2021-2022. Vem com atraso ainda se comparado à safra passada. Esses números aqui mostram uma alta até de 60% comparado com a semana imediatamente anterior e mostra aquele aproveitamento, né, principalmente da China, quando a soja caiu. China veio comprando muito forte soja junto aos norte-americanos. E hoje soja, depois de alguns dias de alta, a soja vem em queda. Vamos ver como é que vem a soja agora. Queda um pouco mais expressiva para a soja, posição de novembro, $12,29 mais 2 o bushel, recua 1,30%. Janeiro com queda de 1,35%, $12,38 o bushel. Março, $12,47 mais 4, recua 1,32%. Maio, $12,55 mais 6 o bushel, com queda de 1,36%. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E olha, para falar o que vem ocorrendo aí com as comercializações, oferta e demanda com soja, Estados Unidos, Brasil, cenário global e também mercado do milho, principalmente aqui no mercado doméstico brasileiro. Eu converso agora com o nosso amigo Vlamir Brandalize, que participa ao vivo conosco. E, Brandalize, nós vimos aí um forte volume de vendas nessa semana encerrada em 14 de outubro pelos norte-americanos. China comprou muita soja, era esperado que isso ocorresse mesmo. Temos visto uma recuperação importante para os valores da soja negociada em Chicago, agora nos números mais recentes, com exceção desta quinta-feira que vem com queda. Como é que você analisa esse mercado internacional para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nos últimos 7 a 10 dias aí nós tivemos boas notícias, né? Porque nós tivemos uma valorização grande do óleo novamente no mercado asiático. Tem uma valorização importante do trigo, do farelo de soja em função do trigo, né? Porque o plantio de trigo lá na Rússia, ele está chegando na fase final e vai cair muito a área. Isso é um sinal de que no próximo ano nós vamos ter oferta menor, isso mantém o trigo em alta e menos trigo vai ser usado em ração. Como o farelo está barato, o mercado correu para buscar farelo. Então, farelo e óleo em alta, aí nós tivemos aí 5 pregões de alta da soja e hoje é um movimento técnico aí de realização, que você comentou, e hoje também tem um pouco do efeito aí de notícias novamente daquela grande empreiteira lá da China, a Evergrande, também voltou aos panoramas aí que pode não estar conseguindo pagar parcelas de dívidas que estão vencendo agora. Então, o mercado meio nervoso internacional. Isso ajuda a puxar um pouco a pressão do dólar e pressiona e liquida as commodities. Mas o
os fundamentos da soja estão bons, agora eles melhoraram frente às semanas anteriores, e ainda tem argumento para buscar uns patamares maiores, porque voltou a ter margem de esmagamento positiva na China, então mesmo comprando nesses patamares, a soja está lucrativa lá na China, então dá para ver que os chineses compraram muito, né, quase 1.900.000 toneladas a semana passada, e deve comprar forte ainda, porque essa semana eles estão comprando aqui no Brasil, novamente muitos negócios aqui no mercado brasileiro, e isso dá argumento aí para o mercado se firmar um pouquinho e se afastar, né, não ficar muito próximo dos $12 que ele vinha trabalhando nas semanas anteriores. Agora ele está mais perto do 12,5 aí, e com o olho voltado para os 13. Não é um fator aí que, vamos dizer assim, existe possibilidade de chegar ao 13, existe, o mercado tem fundamento para isso, mas ele também depende do financeiro, né, dos mercados, dos demais mercados, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, e aí nós temos hoje aqui no Brasil um bom desenvolvimento, um bom andamento, posso dizer assim, na semeadura da soja. Esse é um fator. Aqui, por enquanto, as coisas vão andando bem melhores do que nós tínhamos no começo da semeadura no último ano. Nos Estados Unidos, a produtividade da soja que vai sendo colhida, e ela vai sendo cada vez mais rápida, né, vai saindo dos campos, também vai se ampliando, né, tem bons resultados. Como é que isso vai impactando o mercado, pensando nessa demanda internacional que, ora, ela aparece com mais vigor, ora, ela fica um pouco mais discreta? Como é que fica esse cenário? Olha, o cenário é que a China ela gosta de comprar barato, né? Quando o mercado está caindo, ela entra comprando, e quando o mercado começa a subir, ela sai, né? Dá para ver que nesses últimos 2 dias não tivemos negócios confirmados para a China, desde a segunda-feira, na realidade, justamente porque o mercado veio subindo. E a semana passada eles compraram agressivamente, que o mercado chegou aí na faixa dos $12 e até abaixo. E os chineses vão seguir essa linha, né? O mercado, em alguns momentos, sobe e outros ele começa a fazer liquidação quando eles entram comprando. Mas os fundamentos são bons da soja. Ainda tem muitos obstáculos na área do mercado financeiro, né, ainda para serem destravados, e a colheita americana ela tem andado um pouco abaixo das expectativas. Ela tem chovido, tem previsão de novas chuvas no fim de semana, e nesse momento aí o pessoal com mais ou menos, vamos dizer assim, uns 65% da safra americana colhida, quando que deveria estar acima de 75%, já indo para patamares maiores, para eles não correr risco de colher lá em novembro com neve. E isso também causa um temor aí do produtor americano, porque ele não gosta de colher na neve, porque existem riscos de perdas nesse período, né? E com esse ritmo ainda faltando praticamente 35% da safra ser colhida, uma parte provavelmente vai ser colhida em novembro, que é uma fase, um período que grande chance de ter nevascas lá no meio oeste americano, né? E esse é um cenário que, claro, que vai acabar trazendo esses impactos também nas negociações em Chicago. Brandalize, nós estamos acompanhando aqui, trazemos o acompanhamento diário aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, para o mercado do milho, e nós temos observado o seguinte, uma certa estabilização ou acomodação, aí é uma escolha aí das palavras, uma coisa para ver como é que a língua portuguesa se encaixa melhor, mas hoje dá para dizer que está estabilizado o mercado do milho no Brasil em relação a preço e principalmente a demanda sobre o milho aqui no país? Nós chegamos a um ponto aí que ele tem pouco espaço de queda, né? Porque a exportação agora tem chance novamente de voltar a exportar. Nós ficamos parados na exportação há muitos meses, aí quase nada de negócio. Agora, com esse apoio do dólar, e Chicago também andou subindo o milho lá nos últimos dias, ele está dando condições aí de 86, 87, 88 nos portos. Então, esse é um balizador aí frente a novas baixas. E como o mercado no interior ele já recuou bastante frente aos picos do ano, ele novamente ele já está próximo dos valores da exportação. Então, agora em diante, a tendência é o olho na exportação. Se tiver mais uma pressãozinha de dólar, certamente nos próximos dias vamos ter novos negócios na exportação de milho, e isso vai dando sustentabilidade para as cotações agora, porque o espaço de baixa é pequeno, mesmo com a safra de verão andando em boas condições e tendo colheita já prevista aí para janeiro. Então,
não há uma possibilidade de disparada das cotações, porque os compradores não vão vir aí para formar grandes estoques esse ano, porque a safra está indo bem, mas abre a janela de exportação novamente, né? A janela estava fechada há muito, mas agora tem possibilidade de voltar a exportar. Por isso que está estável, o mercado olhando para o porto. Tá certo. Brandalize, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Desejo uma ótima tarde, bom trabalho para você. Exato, obrigado. Um abraço aí, Fabiano. Até a próxima. Grande abraço, Vladimir Brandalize participando aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, mercado de soja, mercado de milho. Você está acompanhando ao vivo aqui no canal do Boi, daqui a pouco você vai poder acompanhar também no YouTube do canal do Boi e também no portal sba1.com. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto a destacar milho, vamos dar uma olhada em como é que vem mercado futuro no Brasil, mercado físico também, mercado futuro lá nos Estados Unidos, teve boas vendas também os norte-americanos para o cereal e você vai ter a previsão do tempo. Você está esperando a previsão do tempo daqui a pouco, depois do intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp 67991733737. Eu volto já. E agora a previsão do tempo aqui no Agricultura BR. E olha, previsão vai trazendo um cenário de chuva em todo o país. Quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Estamos nos aproximando do fim da semana e esse tempo mais chuvoso não deve dar trégua não aí para a maior parte do país, né? Ao longo do dia, os maiores acumulados ainda ocorrem no leste do sudeste e na faixa que vai do sul da Bahia até o estado de Roraima. Mas o destaque do dia, Fabiano, vai para a chuva entre o Espírito Santo e sul da Bahia, com volumes elevados e riscos de deslizamentos e alagamentos. E a chuva fica assim, ó, espalhada sobre a maior parte do país. Apenas alguns pontos isolados no interior do Nordeste é que não devem receber chuva. O tempo segue firme também no sul, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Inclusive, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, mas ainda sem extremos, viu? Olhando mais a longo prazo, Fabiano, percebemos que a sexta-feira será um dia bem parecido com os anteriores, mas no sábado, uma nova frente fria se forma e avança pelo sul do país. Tem risco de temporais entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Nas outras áreas do país, o sábado será de sol entre nuvens, com chuva isolada no período da tarde. No domingo, a chuva volta a ser persistente entre o sul e sudeste brasileiro. E ao longo desse fim de semana, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Agora, um assunto que tem sido bastante preocupante, Fabiano, é a situação dos reservatórios, que tem causado racionamento hídrico em diversos locais do país. Na Cantareira, o nível finalmente voltou a subir com a chuva dos últimos dias, mas o cenário ainda não é o ideal. Os níveis estão em cerca de 28%, quando a média para o reservatório teria que ser próximo de 60%. Mas se compararmos com o último ano, percebemos aí, Fabiano, que as chuvas vieram mais cedo nesta estação e em meados de novembro essa situação já deve estar um pouco mais regularizada. Fabiano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renato. Uma ótima tarde a você. E olha, a semana inteira nós temos falado a respeito da elevação do dólar, conversamos ao vivo aqui com alguns economistas. E olha, o dólar está disparando. Abrimos o programa com 5,67. Mostra o dólar aí, vamos ver se tem condição. Tem jeito de mostrar? Tá aí o dólar, R$ 5,64 mais 7. Agora a alta é um pouco menor, 1,54%. E o Pulga agora nos conta o que está acontecendo para trazer mais uma vez a moeda norte-americana com uma forte alta neste momento. Pulga, dólar dispara. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar disparou mesmo, alta de quase 2% na abertura das negociações nesta manhã, chegou a passar de R$ 5,67. Fabiano, isso é resultado do que foi anunciado pelo governo federal ontem à noite mesmo, e depois das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, admitindo que seria necessário, em último caso, até pedir um perdão por ultrapassar o teto de gastos. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro insistiu que
a ajuda, o auxílio emergencial, esse novo Auxílio Brasil, né, fosse na faixa de R$400. E, lógico, uma conta simples mostra que haverá um estouro no teto de gastos que a lei permite para o governo. Isso causou já, no início da noite de ontem, nos poucos negócios do mercado futuro, uma alta para o dólar. E essa alta acabou, lógico, ocorrendo hoje pela manhã. Neste momento, a R$ 5,64 mais 40, o dólar sobe 1,5%. Mas vou lembrar, passou de 5,67. A expectativa é de que o governo tente agora acalmar o mercado, mostrando que o teto de gastos, que será ultrapassado, não será tão grande como a princípio os analistas imaginavam. Isso tudo trouxe essa reação no mercado. O dólar tem uma leve valorização frente a outras moedas fora do Brasil, mas aqui a valorização é muito acentuada. Resumindo, o real perde força porque os investidores que trabalham no mercado de bolsa, no mercado de câmbio, estão já assimilando que o que vai ocorrer mesmo é um estouro, vamos ultrapassar o teto de gastos do governo. Isso é que está causando hoje essa alta acentuada do dólar, resumindo, uma desvalorização do real. É com você. Tá certo, Pulga. Aí a gente já vinha falando desse cenário, né? E isso acabou se confirmando e traz aí mais um impacto forte na economia nacional. Pulga, agora mudando de assunto, as regras para a comercialização de biodiesel, elas mudam para o próximo ano? Quais são as mudanças, Pulga? Olha, as mudanças não são tão simples assim não, viu? Aliás, são mudanças que foram confirmadas ontem pelo Conselho Nacional de Política Energética, que faz parte do Ministério das Minas e Energias. A partir do ano que vem, um novo sistema de comercialização de biodiesel será implantado no país. Depois de muita discussão, as empresas preocupadas com recolhimento de imposto, com ICMS sobre biodiesel, mas o governo bateu o martelo e o Conselho Nacional de Política Energética decidiu. Não haverá mais negociações como ocorre agora, ou seja, não haverá mais leilões. A maioria das condições hoje são determinadas previamente e aplicadas a todos os agentes de mercado. A negociação é feita em leilão hoje, que é coordenado pela Agência Nacional de Petróleo, mas isso muda a partir do ano que vem. Os contratos de compra e venda de biodiesel serão firmados diretamente entre os produtores de biodiesel e as distribuidoras, que deverão discutir entre si os prazos de entrega, os preços, os serviços, o crédito para a realização da operação e, mais do que isso, as penalidades que serão aplicadas no caso de descumprimento. Os agentes econômicos serão obrigados, no entanto, a comprovar para a Agência Nacional de Petróleo que já tem contratado a cada 2 meses pelo menos 80% do volume necessário para aquela mistura obrigatória de biodiesel no diesel. Portanto, é necessário comprovar que já estão adquiridos, vamos dizer assim, os volumes suficientes para atender o mercado. A base de cálculo será a comercialização no mesmo período do ano anterior. Agora, por que o governo decidiu isso? Bom, segundo o governo, é necessário proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos. Segundo, garantir que haja suprimento de combustíveis em todo o território nacional. Portanto, a negociação é livre entre produtores e distribuidoras, mas terá fiscalização do governo. E mais, o governo quer promover a livre concorrência. Portanto, aquele leilão que ainda ocorre este ano, teremos outro mais adiante em novembro, não ocorrerá mais. A partir de agora, as empresas negociam entre si e prestam contas ao governo do que compraram, do que pagaram, de como as negociações ocorreram e, mais do que isso, garantindo abastecimento para todo o território nacional. Muda a negociação, o sistema de negociação, e há queixas de um lado, mas há de outro a perspectiva de um avanço nas negociações no chamado mercado livre. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. A gente se vê daqui a pouco, já na 3ª edição do Agricultura BR. Até lá. Por aqui, e assuntos importantes, né, e que acabam
afetando de uma maneira geral. E a parte agora, no primeiro bloco da Agricultura BR, o Vladimir Brandalize falava o seguinte: essa alta mais forte no dólar, ela abre de novo a brecha, né, a janela para a exportação do milho. Vamos ver como é que vem milho sendo negociado agora. Milho vem com ligeira queda. Nós temos aqui a posição de novembro a R$ 88,61 a saca de 60 quilos, com queda de 0,08%. Janeiro, R$ 88,48 a saca, queda de 0,12%. Março, negócios a R$ 88,42 a saca, recua 0,09%. E maio, R$ 85,85, com queda de 0,29%. São os negócios em destaque agora com milho na B3. E toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E o relatório apresentado para as vendas de milho na semana encerrada em 14 de outubro trouxe um bom volume de vendas. Esse volume chega a 1.270.000 toneladas do cereal. Fica aí 67% superior à média das últimas 4 semanas, 22% acima do que tinha vendido na semana encerrada em 7 de outubro. Veja comigo agora como é que ficou o cenário então de vendas total aqui para milho norte-americano, venda semanal em 1.270.000 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 28.890.000 toneladas, é o destaque aqui do Agricultura BR, para as vendas semanais de milho dos Estados Unidos. E aí teve aquele relatório, né, aquele boletim que é informado pelo Departamento de Agricultura norte-americano de vendas avulsas. E o que ele trouxe? Que exportadores privados comercializaram 130.000 toneladas para o México para entrega nessa campanha 2021-2022. Acompanhe comigo agora como é que o milho é negociado em Chicago. Você tem aqui o mercado ao vivo comigo. Posição de dezembro, olha, as posições vão caindo agora, depois de também alguns dias de alta. Hoje vai recuando o milho também. Posição de dezembro vem com $5, 33 centes mais 4 bushel, queda de 1,07%. Março, $5, 42 centes mais 2 o bushel, recua 1%. Maio, $5, 46 centes mais 6 o bushel, queda de 0,86%. Julho, com queda de 0,82%. Negócios a $5, 47 centes o bushel, são os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago, trazendo aí negócios em queda no dia de hoje. Vamos falar agora de um modelo de produção chamado agricultura regenerativa. Como é que ele funciona? Ele trabalha de uma maneira que venha a trazer preservação para o solo, para um alimento de ótima qualidade e também trazendo aí mais saúde para quem trabalha com a produção e também para quem consome. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos em Sabáudia, no norte do Paraná, na fazenda Santa Rosa, e vamos conversar com Eduardo Carriça, que é um praticante da chamada agricultura regenerativa. Vamos entender um pouquinho desse assunto. Eduardo, no que se baseiam os conceitos da agricultura regenerativa? Mauro, a agricultura regenerativa é uma agricultura que, enquanto a gente está produzindo no ambiente, o ambiente está sendo recuperado, né? Então aqui a gente está trabalhando com o sistema agroflorestal, que são árvores junto com culturas. No caso aqui a gente está produzindo limão, manga, abacate e café, junto com as árvores. E esse sistema, enquanto a gente está produzindo essas culturas, ele está recuperando o ambiente através das plantas que a gente planta junto, né? Plantas de adubação verde, através do capim que a gente planta junto, vai roçando esse material e cobrindo o solo. Ele vai se decompondo, se transformando em adubo, retendo água no solo. E as árvores que vão permeando o solo, as raízes delas vão se desenvolvendo, né? Vão afofando o solo, vão disponibilizando nutrientes, água para as plantas. Então isso é agricultura regenerativa. Uma espécie não compete com a outra por nutrientes? Não, na verdade esse termo de competição é um termo da nossa sociedade, né?
Competição na natureza ela não existe. O que existe na natureza é cooperação. Quando a gente vê várias plantas se desenvolvendo junto, a gente naquele momento olha para as plantas e fala, elas estão competindo por nutriente. Na verdade, elas estão cooperando, uma criando uma condição melhor para a outra, para que ela possa chegar onde ela deve chegar. Isso na natureza a gente entende como sucessão vegetativa. Quando tem, por exemplo, uma mamona por cima de um jatobá, né, ou por cima de um ipê, essa mamona está criando uma condição naquele momento para aquele ipê poder se desenvolver, né? Então não existe competição, existe cooperação. E aí naquele momento você faz o manejo da mamona, coloca ela como adubo para o ipê, ou para o jatobá, né, ou um eucalipto, enfim. São diferentes formas da gente poder trabalhar com esse conceito, mas não existe competição. A agricultura regenerativa tem por princípio implantar na mesma área plantas perenes em um ambiente planejado para as espécies se desenvolverem plenamente. Quando a gente olha que uma pessoa que não conhece, ela olha e não entende muita coisa, porque a gente está acostumado com sistemas de monocultura, onde a gente tem um tipo de planta só. Por exemplo, você visita um plantio de milho, de arroz, de soja, de trigo, é só aquela planta plantada sozinha. Aqui é um plantio de café, com fruta e madeira, só que tudo no espaçamento bonitinho organizado. E a gente trabalha com a sucessão vegetativa, ou seja, a gente entende que tem plantas que se desenvolvem primeiro e ocupam um espaço no ambiente que a gente, dentro desse sistema, dentro da agrofloresta, a gente chama isso de estratificação, que é uma porção daquele espaço sendo ocupado por aquela planta naquele tempo. E tem plantas que ocupam esse estrato antes. Um eucalipto, por exemplo, ele sobe e fica com 7, 8 metros de altura em um ano. Enquanto um jatobá, um ipê, um araribá, um jacarandá vai demorar 10, 12 anos para ocupar esse espaço. Então a gente planta o eucalipto junto com o ipê, vai levando o ipê na sombra do eucalipto. No momento que o ipê encosta no eucalipto, a gente tira o eucalipto e coloca ele no chão. Por quê? Esse manejo ele se transforma em adubo para o ipê. É uma agricultura baseada em processos, não em insumos. O Eduardo nos conta que o café da sua propriedade, plantada no sistema agroflorestal, não sofreu com as geadas que atingiram a região. Foi uma geada muito forte, há 30 anos a gente não via uma geada com essa magnitude, com essa potência, mas foi o momento da gente poder mostrar para os produtores de café aqui da nossa região que esse sistema funciona. A gente teve perda de, vamos dizer, 5% da produção, alguns pés, um ou outro, numa área que estava um pouco mais aberta, a gente percebeu que queimou, mas no geral não. A agricultura regenerativa, segundo Eduardo, pode ser adotada em grandes áreas. Basta, para isso, maior investimento em pesquisas, principalmente no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para o manejo do sistema. E no momento que a gente está sendo pioneiro nisso, a gente está enfrentando todas as dificuldades possíveis, principalmente na produção, no maquinário e depois na comercialização. Por isso que é tão importante a gente trazer todo mundo junto com a gente. Vamos estudar junto esse tipo de sistema. Os grandes produtores virem aqui na nossa área, ver o que a gente está fazendo. Esse sistema ele pode ser colocado para larga escala em grãos, pode ser colocado para larga escala na produção da pecuária, né? Então temos que pensar todo mundo junto. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. Aí o Mauro Andrade, muito interessante, a agricultura regenerativa traz bons resultados aí na produção agrícola do país. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto por aqui é café e vamos trazer também informações sobre a produção de algodão. Eu volto já. Começo os destaques agora desse bloco com o mercado do café. Mais uma vez eu alerto o produtor de café, o cafeicultor, vou trazer aqui os números do café em Nova York, café arábica, é uma referência só para saber como é que está mesmo. Ele não está refletindo a realidade do que o senhor está vendo aí na sua produção e do que estamos vendo, que deve ser a produção brasileira e, consequentemente, a produção mundial. Vem apresentando queda no dia de hoje, é uma queda, inclusive, alta. Você vê aqui 3 pontos de queda no mais curto prazo e próximo a 3 pontos de recuo no dia de hoje. A posição de dezembro vem a $2, 2 centes mais 50 libra-peso. Março, $2, 5 centes mais 50. Maio, $2, 6 centes mais 5. E a posição de julho, $2, 6 centes mais 85 por libra-peso. Você acompanha agora cotações de mercado. Café robusto, agora negociado na plataforma Life, na Bolsa de Londres. Nós temos aqui em destaque posições em queda, mais uma vez.
Posição de novembro, 2.110 dólares a tonelada, recua 0,23%. Posição de janeiro já vem mais na estabilidade, 2.130 dólares a tonelada. Março, 2.092 dólares a tonelada. Maio, 2.065 dólares a tonelada, vindo aqui com recuo, né? Uma posição de março, maio ganha 0,04, mas aí dentro da estabilidade as posições. Antes de chamar a cotação do café Conilon, eu vou falar uma coisa aqui no Agricultura BR, mas há uma movimentação importante de cafeicultores, produtores de Conilon aqui no Brasil, na Bahia, no Espírito Santo. Nós apoiamos esses cafeicultores que estão realmente revoltados com os valores que estão sendo pagos pelo seu café. E eles têm mesmo que se organizar e fazer com que faça valer aí toda a sua produção e aquilo que eles estão atuando e principalmente serem remunerados de maneira adequada. E olha, o clima tem colaborado e a produção de feijão das águas no estado do Paraná deve atingir aí 277 mil toneladas, uma alta de 8%. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O Paraná é o maior produtor nacional de feijão e nesse momento está em plena safra das águas. Nós vamos conversar com José Neto, engenheiro agrônomo do IDR Paraná. Neto, como é que está essa safra agora? O clima está ajudando? Está se desenvolvendo bem? Ou seja, vamos ter feijão? Com certeza, essa safra agora está sendo uma safra o clima está ajudando bastante, né? No Paraná hoje, 76%, né, da safra já foi semeada, então está no campo, né, dados do DERAL, né, do dia 18 de outubro. E embora, né, a gente tenha, o clima está ajudando bastante, nós estamos com uma área menor, né? Então a estimativa é uma redução de área cultivada no Paraná na safra das águas de 8%. E por que se a safra está se desenvolvendo bem, está correndo tudo bem, por que essa redução de área? Qual a justificativa? Então, nós temos hoje um cenário, né, de commodities, principalmente a soja e o milho, né, com um preço bem elevado. Então essas culturas, né, pela facilidade depois principalmente de comercialização, né, elas acabam tomando, né, um certo espaço da cultura do feijão agora nessa safra das águas. Então a expectativa é de ter um aumento da área cultivada de milho, né, na faixa aí de 50 mil hectares. Então se a gente vai perder espaço agora, a cultura do feijão nessa safra das águas um pouco, né, por outro lado, essas lavouras que agora estão com milho, né, na safra das águas devido ao preço, tendem, né, na safra da seca, na segunda safra, né, na safrinha, entrarem com um feijão, né? Então a expectativa é que na segunda safra a gente tenha um aumento de área cultivada com o feijão, que no Paraná é a principal safra em termos de área, né? O fato, né, da gente ter uma diminuição de área de feijão agora na safra das águas no Paraná, devido ao clima, nós vamos ter provavelmente um aumento na produção comparado ao ano passado. Então a expectativa é diminuição de 8% da área com aumento de 8% da produção devido ao clima. A pesquisa já disponibiliza no mercado cultivares de feijão com produtividades que chegam a 5 mil quilos por hectare, porém ainda pouco adotada pelo produtor, o que faz com que a produtividade da lavoura seja baixa. A cultura do feijão, né, para aquele agricultor tecnificado, e quando a gente fala em tecnificação, nós não estamos falando de maquinário de última geração, né? Muitas vezes é o conhecimento mesmo, né? As boas práticas. É uma cultura que você pode atingir, né, produtividades maiores. E a remuneração, né, principalmente nos últimos anos aí, tem sido boa, né? O feijão hoje, dados também aí das últimas semanas, né, tem sido comercializado entre R$230 e R$250 a saca aqui no estado, né? Então é um preço atrativo, né? Um produtor que consegue, né, uma boa produtividade, então acima aí, né, de 3.000, 3.500 quilos por hectare, ele vai ter uma ótima, né, remuneração.
Ok, doutor Neto, obrigado pelas informações. Então é isso. Esse ano o Paraná deve ter uma boa safra das águas de feijão, inclusive com boa remuneração ao produtor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A seguir, nós vamos trazer em destaque no Agricultura BR informações ligadas à relação Brasil-China, carne bovina, impactos aqui no Brasil, como é que está o cenário, né, desenhado, principalmente no comércio internacional de carnes. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 991 73 3737. Eu volto já. Relação Brasil-China, carne bovina, produção brasileira, consumo no país asiático. É isso que você vai saber um pouco nessa entrevista realizada por Walter Pulga Júnior com o analista Leonardo Alencar, que fala a respeito dos aspectos internacionais e também como é que isso tem fluído no momento que tem deixado pecuaristas extremamente preocupados. Veja. Há 45 dias a China não importa carne bovina do Brasil. Isso causa já um problema no nosso mercado, muita atenção. Eu tenho comigo o Leonardo Alencar, que é analista de mercado agro da XP, que acompanha essa situação para e passo e vai comentar a sua visão deste problema hoje para a pecuária brasileira, para os frigoríficos brasileiros. Leonardo, obrigado por ter aceito o convite. A China volta a comprar carne do Brasil? Vai demorar muito? Como você vê essa situação? Hugo, obrigado pelo convite. Agora, em relação à China, a gente sempre tem um pouco mais de desafios para analisar, né? Porque quando a gente pensa, o Brasil é o principal exportador de carne bovina da China, ou seja, a China depende da carne bovina do Brasil, né? Cerca de 40% do que ela compra vem do Brasil, então é o principal fornecedor. E quando a gente olha, ficar sem o maior fornecedor é viável para a China? Olhando somente para a questão da carne bovina, a primeira resposta que vem na nossa cabeça é que não. Tanto é que a gente esperava que, pós aqueles 2 casos de vaca louca típica, né, voltasse mais rápido as importações da China por conta da relevância que o Brasil tem aí nas importações de carne bovina da China. Mas quando a gente olha uma perspectiva um pouco mais ampla, né, qual é a proteína mais consumida na China? A carne suína. E se a gente olhar o preço da carne suína na China nos últimos meses, ele vem caindo quase que todos os meses, todas as semanas, vem caindo um processo até bem acelerado, voltou para patamares antes dos problemas que a gente viu de febre suína africana. E isso acho que assustou um pouco o mercado, porque acho que não estava desenhado isso, né? A gente vem discutindo sobre a China recompor o rebanho de suínos, recompor a produção de suínos, na verdade. Esse ano era para ser um ano em que a importação total de proteínas continuasse aumentando, em 2022 talvez ela estabilizasse, né, dada essa recomposição do rebanho de suínos, mas com essa queda de preços que a gente observou nos últimos meses, começou a ficar estranho. Como é que o Brasil continua exportando volumes crescentes de carne bovina? Como é que o preço da carne bovina na China continua em patamares elevados? E a principal proteína da China, que é a carne suína, despencou de preço, né? Então, acho que isso começa a mostrar muito mais o porquê da demora da China do que realmente só olhar a carne bovina. Então, apesar de o Brasil continuar sendo o principal fornecedor de carne bovina para a China, a Argentina é o segundo maior e também tem restrições a exportar, ou seja, acho que até não só questão de acesso, né, de disponibilidade, mas a China continua sendo um grande consumidor e vai continuar sendo consumidor pelos próximos anos. Mas no curto prazo, dada essa realidade de preços de carne suína muito mais baixo, realmente não parece que o governo vai voltar tão rápido. 45 dias já é bastante tempo, tá? A gente espera que volte ainda nesse final de ano. Só que voltar no final de 2021 não quer dizer que te volta para a realidade anterior. Acho que é aí que começa a ficar interessante a discussão, né? Muito frigorífico segurou, assim, marcou em agosto um volume muito grande, comecinho de setembro ainda colocou na água tudo que podia colocar, e na hora que você olha assim, um frigorífico semana a semana, ele olha, melhor opção de produção, China, segunda melhor opção de produção, está bem mais baixo de preço,
né, ele às vezes ele opta por deixar aquele produto no estoque para quando a China voltar. Só que isso já passou um bom tempo, né, 45 dias formando estoque, né, começa a impactar aí o resultado da empresa, tanto que tem vários frigoríficos que reduziram os abates, e até hoje o Ministério da Agricultura falou para parar as produções de carne para a China, porque acho que já deve estar num estado mais crítico de estoque. Então, voltando China, o Brasil tem aí volume para embarcar de parado já dentro do estoque dos frigoríficos, então não precisaria, na verdade, assim, de imediato um aumento no abate para atender a demanda. E tem, acho que um ponto a mais, Puga, que é importante a gente lembrar. A China tem aquele ano novo chinês, que vai ser no começo de fevereiro de 2022, né, e muito dos embarques do segundo semestre é realmente para chegar lá, ser internalizado, ser distribuído e estar disponível durante o ano novo chinês. Então, tem uma janela que realmente esse produto tem que chegar lá na China no máximo em dezembro, na verdade deveria chegar até um pouco antes. E quando a gente olha, já estamos no meados de outubro, parece que essa janela praticamente já fechou. Tem faltado container, realmente embarcar esse produto todo para chegar ainda no começo de dezembro, impossível, final de dezembro já é crítico, então parece que a janela de embarque está praticamente fechada, muitos frigoríficos estocados em carne para a China, e o preço da carne suína na China começou a melhorar, mas ainda está muito baixo, tá? Então realmente foi uma tempestade assim, que ninguém esperava. Essa questão da vaca louca acho que foi só o último trigger em relação a isso, né? Já estava realmente ficando um pouco esticada a situação. Bom, a perspectiva diante disso é de pressão sobre o mercado de carne bovina no Brasil, não? Eu até diria que assim, tem esse lado da China. China é o maior comprador de carne bovina do Brasil, né? Se você fazer uma conta rápida, né, dos top 10 países para onde o Brasil exporta, a China é o primeiro, só que se a gente pegar esse volume que a gente exporta para a China, que está sendo às vezes até quase 2/3 do volume exportado do Brasil está indo para a China, a gente não consegue realocar isso nos outros países com tanta facilidade, né? Ou seja, se a gente pegar o máximo que cada um desses top 10 fizeram e o quanto eles estão importando hoje, você tem espaço para mandar mais carne, mas não é rápido, você tem que reconstruir, tem muito mercado que a gente não está atendendo com a mesma atenção, então realmente não é fácil de realocar essa produção, por isso que tem muito frigorífico estocando. Porque eu acho que além dessa questão da China, a gente tem um cenário bem desafiador de economia brasileira, pressão inflacionária muito forte, a carne bovina, não só bovina, mas todas as proteínas estão muito caras aqui no Brasil, então o consumidor brasileiro sofrendo bastante com essa realidade, teria que baixar preço para poder melhorar essa demanda aqui no mercado brasileiro. Então acho que é um outro aspecto que essa carne ficando no Brasil, ela tem que realmente ser em outro patamar de preço, ou o consumidor brasileiro não absorve esse preço, esse volume a mais, tá? Acho que esse é um outro ponto também de atenção. Eu acho que tem um último ponto, Puga, que talvez não seja muito relacionado à China, mas o clima está mais favorável, né? Então a gente teve volta de chuvas um pouco mais cedo esse ano, já realmente está mais bem distribuída, então a gente tem um outubro já de chuvas bem interessantes. Se a gente continuar assim até novembro, provavelmente já deve ver boi de pasto mais cedo esse ano, né? Que aí eu acho que é o último ponto que a gente vale a pena ter em perspectiva. A gente vem de anos em que até o setor estava muito rentável, muito investimento até na cria, e agora a cria inverteu, começou já a não dar mais dinheiro, né? Então tem muito produtor que pode começar a descartar fêmeas, talvez não agora, talvez já mais 2022, mas a gente vem aí de anos de investimento na cria, então a gente tem uma perspectiva de aumento de safra de bezerros no próximo ano, com essa virada de margem da cria, tem mais vacas para vir para o mercado, com um clima favorável, você tem mais pasto, maior produção de animais a pasto, um custo mais baixo também, então acho que tem vários aspectos que a gente pode esperar que, eu diria que preço do boi aqui no Brasil já no final desse ano pode corrigir sim se China voltar, mas acho que não volta para os patamares que estavam antes. A gente deve ter aí um período, a gente deve entrar numa safra de 22 mais tradicional, né, com preços mais baixos, maior oferta de animais, até porque o consumo interno está muito impactado por esses preços mais altos, né? Agora, se o boi baixar, tem espaço até para a carne bovina baixar também e melhorar um pouco mais essa demanda. Bom, você acaba de ouvir Leonardo Alencar, analista de mercado agro da XP. Agradeço a entrevista do Leonardo Alencar. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Assunto extremamente importante. Essa entrevista você daqui a pouquinho já vai poder acessá-la no portal sba1.com. Mudo de assunto agora para falar de algodão e como que o algodão pode ser uma alternativa para a segunda safra lá no estado do Paraná. Quem nos conta a respeito desse trabalho que está sendo feito por lá é o repórter Mauro Andrade. A Acopar,
A Associação dos Cotonicultores do Paraná está fazendo um esforço para a retomada do plantio do algodão aqui no Paraná, uma cultura que já foi bastante importante na década de 70 e começo da década de 80. Nós vamos conversar com Almir Monticelli, presidente da ACOPAR. Almir, vocês estão aqui no IDR Paraná fazendo uma reunião técnica. Poderia explicar como é que está o nível dos debates para esse plantio do algodão aqui no Paraná? Veja bem, dentro de todo esse trabalho que a ACOPAR desenvolve, que é não uma retomada, porque já retomou, mas de aumentar a área de plantio do algodão, que é uma cultura plenamente viável aqui para o estado do Paraná, inclusive em termos de remuneração bastante interessante. Dentro de todo esse trabalho da busca das novas tecnologias e tal, a ACOPAR tem essa condição de fazer. E aí nós organizamos todo ano uma reunião técnica com produtores e com técnicos, tá? Para que eles tenham o conhecimento para desenvolver dentro das suas propriedades, dentro do seu trabalho, um algodão que seja viável. A ACOPAR presta toda a assistência para o produtor que queira plantar o algodão no Paraná. Isto tem viabilizado, tanto técnica como economicamente, a cultura no estado. O algodão, até ninguém que vai plantar soja vai simplesmente passar para o algodão e não vai voltar para a soja. Existe inclusive a recomendação, que é um dos nossos trabalhos aqui, na rotação da cultura, da adubação verde, porque as produtividades de maneira geral aqui no norte do Paraná não estão boas. Não só de algodão, de soja, de milho. As outras regiões do país estão muito mais produtivas, vamos dizer assim. Então, entrando o algodão na rotação, que você vai começar a ter sucesso. Se você entrar competindo com soja, o nosso trabalho hoje é para que ele dê uma rentabilidade de pelo menos o dobro da soja. Tá? E ele está sendo trabalhado também para fazer uma safrinha. Um algodão hoje plantado até o final de janeiro, a gente já está trabalhando aqui como safrinha. Nós recomendamos hoje o plantio do algodão aqui no Paraná a partir de 20 de outubro até o final de janeiro, é a época de plantio. O mercado internacional está aquecido e o Brasil é um grande exportador de algodão. Esse ano o Brasil alcançou a posição de quarto maior produtor do mundo e o segundo maior exportador mundial. E o primeiro, inclusive, produtor mundial em selo ambiental. Tá? Nós somos o segundo, 80% do algodão brasileiro, ele é considerado um algodão Better Cotton, que é um selo internacional. Hoje o mundo demanda o algodão brasileiro. O Brasil é extremamente importante no negócio. E aí se forma toda a cadeia, né? Da exportação, dos navios, da importação. Hoje nós temos escritório na Ásia, representante do nosso algodão. Nós vamos para a Ásia para fazer vendas de algodão. Nosso principal importador são os países da Ásia. Tá? E o nosso principal competidor é os Estados Unidos. Mas o Brasil se torna um player muito importante a nível de mundo. O mundo vem comprar algodão do Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Momentos finais dessa edição. Hoje nós temos soja em Chicago recuando e a queda agora é bem expressiva. 1,63% de queda na posição de novembro a $12,25 mais 2 o bushel. Janeiro, $12,34 mais 2, recua 1,65%. Março, $12,44 o bushel, queda de 1,60%. E maio, $12,53 o bushel, queda de 1,57%. Vamos agora acompanhar como é que está o dólar. O dólar está disparado no Brasil hoje. O Walter Pulga já explicou o cenário. Tem muito a ver com a política nacional, com a questão do teto de gastos. E hoje nós temos uma alta de 1,73%. Dólar a R$ 5,65 mais 7. Hoje já nós tivemos fonte, né? Porque a fonte do dólar tem algumas variáveis no Brasil. Outras fontes, além dessa que a gente usa. Algumas delas já posicionaram hoje o dólar
quase em 5,70. Portanto, temos hoje realmente uma alta extremamente expressiva. Precisa o mercado se acomodar com o que vai acontecendo no momento, nesta quinta-feira, 21 de outubro, que é um resultado direto de tudo que ocorreu nesta última quarta-feira. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!